Buenas hermanos, hermanas, hermanos, Roberto Simões, site contemporâneo. E esse vídeo é para tentar fazer com que o yoga dê mais errado. Dê mais errado no seguinte, há um projeto muito bem estabelecido do yoga manter-se original, tradicional, imaculado. Isso é muito louco porque é um projeto nacionalista indiano que começa no início do século XX. A gente vai chamar isso de yoga moderno. Vivekananda, Shivananda, Yogananda, Kuvalayananda e outros vão construir uma ideia de yoga, onde, por exemplo, o Yoga Sutra é seu texto original, dividiu yogas numa árvore genealógica, Raja Yoga, Mantra Yoga. É um projeto indiano nacionalista que vai combinar com a sua independência em 47, que hoje, em 2021, é utilizado pelo seu primeiro-ministro, o Silas Malafaia da Índia, que é o Baba Ramdev, de pensar a nacionalidade indiana de uma forma oligárquica. Mas isso pouco me interessa, assim. O que mais me interessa é que esse projeto se coaduna muito bem com também um projeto institucional da República Brasileira, que vai começar ainda na Primeira e na Segunda República, mas eu vamos pensar a partir de um período da história brasileira, que é a Terceira República com Getúlio Vargas. É quando o yoga chega por aqui. O yoga vai chegar para o Brasil em torno ali da década de 40, 50, que é quando Getúlio está no poder e ele tem um sistema de governo que centraliza o poder na mão dele. Estão falando de Getúlio, tá? Nacionalista, anticomunista, ele que vai montar a Lei de Segurança Nacional, absolutamente autoritário, ele vai também instituir a censura à imprensa, né? E é precursor da ditadura militar, que é o golpe de 64. Mas também um projeto anterior a Getúlio, que é um projeto no Brasil de exclusão. É formado por uma oligarquia estabelecida no paradigma do branqueamento do Brasil. Projetos de eugenia aqui no Brasil era muito forte. Era ou é. Então as cotas de imigração para que europeus pobres viessem para cá, e eu sou uma dessas famílias, né? Que veio família portuguesa e família italiana de regiões absolutamente pobres, né? Que vem para cá para branquear o país. Vem que eu vou amarrar isso com yoga. Há também a questão da eugênica muito forte, tanto na Índia, com a preparação dos corpos ali. Tem um livro do Joseph Alter que deixa isso claro, né? De levar yoga para as escolas é uma espécie de fortalecimento do povo indiano e branqueamento também. Assim como na Índia, durante o período de colonização inglesa, se instituiu a Associação Cristã de Moços, né? Que são clubes, né? Para que só brancos, né? Dos coloniais que estão ali exercitem-se. No Brasil também, cara. O Minas Tênis Clube e o Paulistano, em São Paulo, são clubes que estabeleceram uma distinção muito clara dos corpos que poderiam ocupar ali. Assim como na Índia também, quando vai se formando a ideia do yoga moderno, que é exportado para cá. É um projeto de apagamento simbólico de todos os saberes não brancos no Brasil. Quando o yoga chega no Brasil, por volta de 1940, 1950, com muito mais força após o golpe de 64, tá certo? Não por coincidência, general, Caio Miranda, capitão, Hermógenes, né? É marcado por esse período no auge aí dessa era bastante autoritária no país, e sobretudo de 64 a 85, quando a ditadura está muito forte, é quando o yoga se desenvolve aqui. Então eu volto a dizer, há um projeto muito bem orquestrado do yoga chegando no Brasil
consciente ou não, de apagamento das matizes africanas, indígenas, mestiças, o yoga e seu branqueamento, e de saberes que não são, então, daquele projeto nacionalista indiano. Está entendendo o esquema? Essa ideia de um Brasil mais branco, né? E eu falo do meu lugar de privilégio, tá certo? As diversas camadas que compõem o Brasil é um projeto muito claro. Então eu quero que o yoga no Brasil dê mais errado, porque ele está dando muito certo. Ao longo de 70 anos de yoga no Brasil, o yoga deu certo. Olha só onde o yoga prospera. Corpos brancos, magros, tá certo? Em bairros ricos, em capitais, não tem yoga no Brasil profundo. Então se conta muito a história do yoga no Brasil, yoga na Índia, mas se esquece de compreender o contexto disso que está. Então eu me preocupo muito mais do que a história, qual a origem do yoga, de onde vem, são as implicações que essas metafísicas, né? Que essas histórias, esses projetos vinguem e estão vingando. Então eu quero que o yoga dê mais errado, eu quero que os yogis e yoginis errem mais. Para que, mais uma vez, brasileiros, né, muito mais do que indianos hinduístas, comecem a se entremear com a sua ginga, com o seu drible, nesse cotidiano marcado pela escassez. É ontem que se começou movimentos de pensar o yoga negro e esse projeto e essa ideia do Kemet Yoga, por exemplo. Um pouco me interessa ver do Egito, você não tá? A ideia, esse projeto que é interessante. Então, volto a dizer que essa oligarquia branca terapêutica próxima às escolas esotéricas e cristãs, essa centralidade sudestina, eu quero mais que dê errado. Eu quero ver yoga mais na periferia. Porque o yoga então vai começar a ter uma identidade muito mais brasileira do que de uma cultura distante da minha. Eu quero mais que Exu se aproxime mais e mais e mais de Ganesha, de Shiva e tantas outras divindades. Eu não tenho medo disso. Esse medo de aproximação da cultura brasileira com a cultura indiana é um projeto antigo, autoritário no Brasil. Eugênico, castrador. A ginga da capoeira, o drible do garrincha, a malandragem dos Exus são atos de resistência, mas também de invenção contra projetos de aniquilação dos saberes não brancos no Brasil. E volto a dizer, mais me interessa compreender as imbricações que brasileiros vêm fazendo tanto para se legitimar esse projeto autoritário de branqueamento eugênico, castrador, que afasta saberes brasileiros, né? Do que realmente compreender o que Patanjali quis dizer no Yoga Sutra. Então, quando se começa discursos de que temos que resgatar a tradição do yoga, ela foi perdida na deturpação com o encontro com o Brasil que se perdeu, meu amigo, isso é um discurso antiquíssimo, desde a Primeira República no país, com Vargas, golpe de 64. Você compreende isso, não? É um afastamento de corpos que não podem subir em cima de um tapetinho. Então, quero mais que haja yogis e yoginis erráticos, né? Que errem e que sejam mais erráticos, produzindo novas formas de se pensar o yoga. Os yogas malandros do Brasil são uma resistência inventiva que utiliza-se do yoga
para se afirmar vivamente com a máquina de guerra contra esse aparelho de aniquilação de outros saberes que não são. Eu quero te convidar, se você curtiu isso, ou te trouxe algum tipo de pensamento, de uma linha de fuga sobre o que você está geralmente pensando sobre yoga, e porque é um aparelho de captura do seu desejo, a se aventurar comigo em 4 dias no webinário. O webinário vai começar amanhã, terça-feira, dia 20. Então 20, 21, 22, 23, sempre às 11 horas da manhã. O link para as aulas ao vivo no Zoom você vai encontrar na descrição do link da bio. Você vai lá, se pré-inscreve, vai receber o link das aulas no Zoom, que antecedem o meu curso chamado Yoga Malandro, que vai começar em agosto, onde a gente vai mergulhar na história do yoga no Brasil, mas também na produção de novos mitos que o encontro do yoga com a brasilidade, a sua ginga, o seu drible vai produzir. Isso não é deturpação do yoga, isso é Brasil, isso é o Brasil entrando em contato com uma outra cultura e fazendo com que outros corpos também se apossem do yoga, não para deturpá-lo, não para diminuí-lo, mas para fazer sentido para os coletivos brasileiros, né? Saberes não brancos, que também praticam yoga e aproximam os mitos indianos hinduístas, que também é um projeto, o projeto do yoga moderno é um projeto de independência nacionalista, autoritário, com um projeto no Brasil também, autoritário, patriarcal. E hoje, em 2021, a gente começa a ver algumas linhas de fuga sendo criadas e alguns núcleos oligárquicos no Brasil que não querem perder o seu poder de hegemonia narrativa, discursiva, buscando retóricas para aniquilar outras formas de existir. Então, sim, eu quero que o yoga erre mais, eu quero que o yoga dê errado no Brasil, para que o Brasil profundo, os saberes brasileiros contaminem o yoga. Eu quero que o yoga seja deturpado, eu quero que ele seja contaminado pela cultura brasileira, porque aí nós vamos criar um yoga genuinamente brasileiro. Isso não é ruim. Esse complexo de vira-latas tem que acabar um dia. Esse projeto do Brasil tem que dar errado, tá certo? Tá dando muito certo e eu quero que dê errado. Forte abraço, até mais.